Graça e paz, irmãos. Hoje nós faremos o nosso 10º áudio da leitura do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. O que fazem as igrejas seguras e limpas? Depois de realizar as centenas de consultorias, tenho percebido um padrão claro nas igrejas que são verdadeiramente seguras e limpas. Elas causam uma boa impressão nos visitantes e faz com que eles desejem retornar. Como uma nota de prefácio, não vejo nenhuma relação entre o tamanho da igreja e a segurança e limpeza de suas dependências. Existem bons e maus exemplos de todos os tamanhos de igrejas. Semelhantemente, não existe nenhum padrão relacionado ao nível de renda das igrejas. Tudo se resume a ter a perspectiva correta, a atitude correta e os esforços corretos. Essas igrejas enxergam a questão a partir de uma perspectiva do Evangelho. Sem dúvida, os líderes dessas igrejas desejam templos limpos e seguros por razões óbvias. Eles querem que as dependências da igreja estejam seguras e limpas. Mas a visão desses líderes vai além disso. Eles percebem que muitos dos visitantes não serão seguidores de Cristo. No entanto, se os líderes da igreja demonstrarem preocupação com sua segurança, é mais provável que os visitantes retornem e respondam positivamente ao Evangelho. Essas igrejas se guarnecem de líderes de equipes. O líder de uma equipe é uma pessoa apaixonada e responsável por um ministério. Recentemente estive em uma pequena igreja que me causou uma ótima primeira impressão. Mais tarde descobri que uma senhora entendia que o seu ministério consistia em manter a igreja o mais limpa possível. Ela formou uma equipe para ajudá-la nas tarefas. Até onde sei, toda a equipe seguia a sua liderança e entendia o seu trabalho como um ministério pertencente ao Evangelho. Essas igrejas se concentram em 3 áreas distintas: limpeza, proteção e segurança. E as melhores igrejas têm líderes de equipe em cada uma dessas áreas. Essas igrejas programam verificações regulares nessas 3 áreas. Muitas dessas igrejas possuem listas de verificação que são utilizadas uma vez por trimestre ou pelo menos uma vez ao ano. Essas igrejas ouvem um visitante oculto. A minha expectativa é que as igrejas favoráveis a receber visitantes convidem um visitante oculto no mínimo uma vez por ano. Também tenho me sentido encorajado a ver muitos dos líderes escutarem atentamente esses visitantes ocultos com a finalidade de implementar melhorias nas áreas de limpeza, proteção e segurança. E quando eles ouvem falar de uma área que precisa de melhorias, agem imediatamente. Essas igrejas visitam outras igrejas. Uma igreja do Sudoeste, com uma frequência média de 240 pessoas, envia 3 ou 4 embaixadores, entre aspas, para visitar outras igrejas a cada trimestre. Esses embaixadores reportam suas descobertas e trazem recomendações de como suas descobertas poderiam ser usadas para melhorar suas próprias instalações, especialmente nas áreas de limpeza, proteção e segurança. Sinceramente, esta é uma questão simples. Se as igrejas realmente se importam, sempre se esforçarão para estarem limpas e seguras. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de compromisso e execução. E se sua igreja não estiver limpa e segura, na melhor das hipóteses, isso refletirá falta de atenção e uma atitude preguiçosa e indiferente na pior das hipóteses. E do ponto de vista dos visitantes, essa questão costuma ser crucial. O fato de algumas igrejas e membros não confrontarem essa realidade me assusta. Se os seus visitantes não retornam, há um motivo. E esse motivo pode estar relacionado ao fato de estarem percebendo sua igreja como desleixada, suja e insegura. Pode ser que os visitantes acreditem que a igreja não se importe com os seus problemas.
Essas questões são, na verdade, questões ligadas ao Evangelho. Isso é importante assim. Pontos a considerar. Se você tivesse, número 1, se você tivesse que classificar a limpeza de sua igreja em uma escala de 1 a 10, com 10 sendo a nota mais alta, qual seria a sua avaliação? Caso você não tenha nota 10, quais as melhorias poderiam ser feitas? Número 2, de que forma a limpeza e a segurança podem causar problemas ao Evangelho? Número 3, o que você acha que os pais pertencentes à geração do milênio esperam de uma igreja quando levam os seus filhos ao culto? Sua igreja atende a essas expectativas? Número 4, sua igreja já passou por alguma inspeção de segurança completa? Quais os resultados você acha que a sua igreja obteve ou obteria? Número 5, veja se este versículo de Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Como você relacionaria essas palavras aos tópicos abordados neste capítulo? Como você deve afetar sua atitude à medida que você procurar ajudar sua igreja a se tornar limpa e segura? Recepcionistas, centros de recepção e boas-vindas e a igreja acolhedora. Esse é o capítulo 5. A introversão de Steve era tão severa a ponto de fazer com que eu parecesse extrovertido. Caso você não tenha lido antes, sou uma pessoa bastante introvertida. Eu poderia ser feliz passando o dia todo em um escritório fechado. Sim, eu sei, é triste. Mas o caso de Steve era realmente pior do que o meu. Ele tinha dificuldade de olhar as pessoas nos olhos. Ele não conseguia desenvolver uma conversa com um estranho. Ele sabia que era uma pessoa introvertida. A propósito, Steve foi a primeira pessoa que convidei para ser recepcionista da igreja. Não faz sentido, não é mesmo? Porque eu pediria que uma das pessoas mais introvertidas que eu já conheci fizesse parte de um ministério que exige uma personalidade expansiva? A resposta é simples. Eu estava desesperado. O número de membros de minha pequena igreja havia crescido para aproximadamente 25 pessoas, mas todas estavam realmente ocupadas desempenhando alguma função na igreja. Bem, todos tinham uma função, exceto Steve. Steve era um novo convertido. Eu o estava orientando e discipulando. Durante um desses momentos de aconselhamento, decidi arriscar. Steve, eu disse, seria ótimo se você se tornasse o recepcionista de nossa igreja. Não consigo descrever o olhar em seu rosto. Foi algo como, você é louco e você deve ser um alienígena vindo do espaço sideral. Sua resposta foi rápida. Não! Na verdade, ele acrescentou uma palavra profana à sua rejeição. Deus ainda estava trabalhando na santificação de Steve. Não fiquei surpreso. Verdade seja dita, eu ficaria surpreso se Steve aceitasse. Mas eu ainda precisava de um recepcionista para a igreja. E eu ainda estava desesperado. Certo dia fui buscar Steve na funilaria automotiva em que ele trabalhava. Havíamos criado a rotina de eu buscá-lo para irmos a uma lanchonete para comermos um lanche e estudarmos a Bíblia. Mas dessa vez notei algo sobre Steve. Ele estava envolvido em uma conversa com uma senhora sobre os consertos que precisavam ser feitos no carro dela. Percebi que ela estava realmente preocupada com o custo dos reparos. Perplexo, assisti Steve acalmá-la, dizendo que ele poderia dar um jeito na situação com alguns reparos acessíveis. Quando ele entrou no carro, olhei para ele e sorri. O que foi? Perguntou ele em exclamação. Habilidoso, eu disse com convicção. Você interage muito bem com as pessoas. Vi como você lidou com aquela senhora. Ela se acalmou em apenas alguns minutos. Então bati o martelo. Agora você é o recepcionista oficial de nossa igreja.
Enquanto ele proferia mais algumas palavras que não posso escrever aqui, pude ver que ele ficou curioso. Olhe, eu comecei. Ser um recepcionista significa simplesmente ser você mesmo, de uma maneira amigável, que lidou com da mesma maneira amigável que lidou com aquela senhora. Você não precisa se tornar alguém que não é. Apenas finge que está na funilaria conversando com um cliente. Não, Steve não consentiu imediatamente, mas ele acabou aceitando, como como algo muito experimental, conforme as condições definidas por ele. Mas ele nunca deixou esse ministério enquanto estive naquela igreja. E devo acrescentar que Steve se tornou um recepcionista incrível, um representante incrível de Cristo em nossa igreja. E até parou de proferir palavras chulas enquanto cumprimentava as pessoas. Ficamos por aqui, queridos. Mais um dia nós fechamos a nossa leitura. Fiquem na paz do Senhor Jesus.